Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 61, onde nós conversaremos sobre um dos animais mais carismáticos da nossa fauna e com quem o pessoal se identifica muito, né? O bicho preguiça. E para ajudar a gente nessa conversa, nós temos duas convidadas que vão nos contar muito sobre esses bichinhos. Daqui a pouquinho a gente vai apresentá-las. O meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador dessa brincadeira aqui. E quem me acompanha nesta conversa de hoje, além das convidadas, é a minha parceira de bancada virtual, dona Susan Cunha. Oi, Flávio, estamos aqui de novo. Um salve aos biologistas, eu sou a Susan, bióloga também, a entomóloga do rolê. E hoje vamos ter um episódio bem tranquilo, para relaxar, com muita informação importante, mas bem preguiçoso. Eu entrei tanto no ritmo esses dias, olha só, que eu só respondo mensagem agora com figurinha de bicho preguiça. O Flávio já tá quase me demitindo aqui. De tão no clima que eu tô. Então, hoje o episódio tá show. É verdade, a Susan tá com o pack de bicho preguiça completo lá no WhatsApp. Tô. E você falando desse jeito, é inevitável lembrar do filme Zootopia, né? Aquele personagem. Nossa, aquela preguiça demais. O Flecha. Muito bom. É isso aí. Bom, galera, se você é novo por aqui, tá chegando agora e não conhece ainda muito do nosso trabalho, procura a gente nas redes sociais que tem conteúdo todos os dias por lá. Segue a Biologismo no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. Tem bastante biologia, meio ambiente, ciência e bom humor sendo compartilhados diariamente. Certo, dona Susan? Certíssimo, a gente adora essa dupla humor e aprendizado. Então procura por biologismo, por @biologismo lá e ajuda a gente a espalhar essa palavra. Exatamente, é isso aí. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Maravilha, então, galera. Então vamos lá apresentar as nossas convidadas. Antes de mais nada, quero deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado por elas terem topado bater esse papo com a gente. E vamos por partes. Hoje a gente recebe a Marília Paz. Oi! E a Beatriz Gomes. Oi, boa noite. Boa noite, meninas. Muito obrigado por participarem, por toparem bater esse papo com a gente. E eu queria pedir, né, antes de mais nada, para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes, falar um pouquinho sobre a formação de vocês, sobre a área de atuação. Conta um pouquinho para a galera e um pouquinho para a gente também. Vamos começar pela Marília, por favor. Oi, gente, eu sou Marília, eu sou bióloga, me formei na UFPB e comecei meu interesse por preguiça já na biologia, né? Fiz estágio e fiz o TCC e aí depois fiz mestrado no PPGEMA, que é o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Monitoramento Ambiental, que é da UFPB também, mas fica em Rio Tinto, né? A UFPB, o Campus 1, fica em João Pessoa. Bom, e aí terminei o mestrado agora em Ecologia, também com bicho preguiça. E aí a gente fez um projeto de extensão e Bia, né, foi uma das estagiárias do projeto. E aí, Bia?
Meu nome é Beatriz, acho que Bia é mais fácil. Eu ainda estou na graduação e, como Marília falou, eu fiz parte do projeto de extensão com as preguiças. A gente fazia as postagens no @bichopreguica.fpb no Instagram. Agora eu sou estagiária do Laboratório de Mamíferos, na UFPB também, e fico vagando entre os bichos que eu tenho mais interesse de trabalhar e acabo fazendo um pouco de cada coisa. O projeto com as preguiças foi uma delas e eu acho que é isso. Eu tô na metade do curso agora. Que bom, meninas. Bom ter vocês aqui hoje. É muito interessante a gente ter essa oportunidade, né, de ter esses estágios na graduação. E acho que isso é muito importante pra gente começar aí a carreira, né? Definir o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E a Bia tá tendo essa oportunidade, muito legal. Né? E acho que a gente pode falar um pouquinho mais dessas experiências durante o episódio de hoje. Mas acho que para início de conversa, né? Para começar mesmo aí com o nosso bate-papo de hoje, acho que a gente pode começar falando sobre os nossos animais alvo, né, do episódio. São os bichos preguiça. Então, Marília e Bia, por favor, quem seriam as preguiças? Então, as preguiças são mamíferos, né, arborícolas, ou seja, vivem nas árvores e elas se divergiram, né, em 2 gêneros, as preguiças existentes, né? Elas se diversificaram no gênero Bradypus e no gênero Coloepus. O gênero Bradypus é o de preguiça de 3 dedos e o Coloepus é o de preguiça de 2 dedos, que são aquelas que dão uns gritinhos. Eu não sei se vocês já viram uns vídeos de umas preguiças marronzinhas que dão uns gritinhos assim, que são bem engraçadinhas. E no nosso projeto, né, a gente focou na preguiça Bradypus variegatus, que é a preguiça que ocorre aqui na Paraíba, né? Na Mata Atlântica. E é a preguiça de 3 dedos. É também conhecida como preguiça de garganta marrom. É isso. A questão da taxonomia, acho que é legal falar também, que as preguiças, junto com os tamanduás, fazem parte da ordem Pilosa, e junto com os tatus também formam a superordem Xenarthria. Todos eles têm aquela vértebra a mais, que é a Xenarthria, que é o que caracteriza essa superordem. Que legal. Isso que eu ia comentar, né? Que, bom, não entendo tanto, assim, né? Sobre os bichos preguiça. Mas na pesquisa que a gente estava desenvolvendo aqui para criar o roteiro, para a conversa, a gente se deparou com essa informação, né? Que os tamanduás são os parentes mais próximos delas. E para mim foi uma surpresa, né? Aí fiquei até tentando puxar algumas semelhanças deles, assim, porque, pelo menos à primeira vista, assim, elas não são animais... a preguiça e o tamanduá não são animais tão parecidos, né? E uma das primeiras semelhanças que me veio à cabeça, assim, foi as garras, né? Que tem unhas bem fortes, né? Mas, além disso, o que vocês acham que tem, assim, de semelhança que dá para associar, assim, esse parentesco e tal? Bom, o parentesco delas está bem relacionado com a presença da Xenarthria, que é uma vértebra a mais que elas possuem na coluna vertebral, né? E tem a questão das garras, tem a questão do pelo também, por isso que a ordem é pilosa, por conta do pelo espesso, assim, que tanto a preguiça quanto o tamanduá tem, e a perda parcial ou total da dentição, né? As preguiças têm os molares, mas não tão desenvolvidos, né? Eles não têm a dentina, se não me engano, algumas características assim. E o tamanduá, ele não tem nenhum dente, né? Ele é desdentado mesmo. Tanto que eles tiveram já na ordem edentata, né? Que são os desdentados. Mas essa não é uma característica suficiente para colocar os animais no mesmo grupo. Legal, boa. Isso é muito interessante, né? Essa questão da taxonomia, da evolução, traçando esses parentescos, né? O porquê dos parentescos são fatos bastante interessantes e é uma coisa que eu sempre comento aqui, cada episódio que a gente grava é uma coisa nova que a gente aprende, né? No mínimo, né? Uma coisa nova. Normalmente a gente aprende muita coisa, né? Que nem o episódio que a gente gravou sobre tatus, né, Susan? O tatu canastra. Uhum.
lembrei agora por causa da questão do tamanduá, que eles também trabalham com tamanduá. Aliás, faltou só o tamanduá, né, Flávio? Pra gente abranger toda a ordem Xenartra, né? Que agora a gente já tem as preguiças, o episódio com tatu, agora faltou o tamanduá. Então, em breve a gente providencia isso. Mas realmente, aquele episódio com o Danilo trouxe muita informação importante e interessante que a gente também não tinha noção, né? Exatamente, é sempre muito aprendizado. E esse episódio mal começou, a gente já tá aprendendo coisa. Isso que é bacana desses episódios, né? Porque quando o episódio trata-se de um grupo ou de um bicho específico, tem tanta coisa legal que dá tempo da gente, né, esmiuçar bastante coisa. E aí acaba sendo surpresa pra todo mundo, até pra gente mesmo, que não trabalha tão diretamente com o grupo. Exatamente. Mesmo a gente sendo biólogo, muita coisa, não tem como a gente se aprofundar em todos os temas, né? Não dá. Obviamente. É muito abrangente a profissão. Exatamente. Muita gente acha que o biólogo tem que saber tudo de todos os bichos e plantas. Ué, você não é biólogo? Então, tá aí a prova, né? Que a gente tá sempre aprendendo. Bom, e aí eu queria perguntar, né? Antes da gente aprofundar ainda mais nos animais, queria perguntar sobre o projeto mesmo. Como é que surgiu esse projeto, como que é a atuação. Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente aí do dia a dia, do laboratório. Se tiver alguma história também, fiquem à vontade. O projeto começou em 2017, assim. Eu fazia estágio lá na Comissão de Gestão Ambiental da UFPB, e aí tinha um projeto com as preguiças, e aí eu e o outro estagiário, né, a gente decidiu criar o Instagram para tentar deixar mais visível a questão das preguiças, porque a gente tem lá na UFPB, no Campus 1, né, da UFPB, em João Pessoa, tem a Mata do Buraquinho, bem perto da UFPB, que é uma RVS, Reserva de Vida Silvestre, e tem a UFPB, que tem 11 fragmentos florestais na UFPB, mas 11 fragmentos florestais pequenos, e mesmo assim, nesses fragmentos existem preguiças que moram lá, e estão tendo sucesso na vida, sabe? Tendo filhote, tendo a presença de jovens, sabe? Preguiças jovens, no caso, né? E então a gente queria dar mais visibilidade a esse fato, né? A gente achou interessante, queria trabalhar com isso de alguma forma, e aí a gente criou um Instagram, e aí começou a postar foto, né? E a gente viu o interesse do pessoal da UFPB, dos terceirizados que fazem a parte da limpeza da UFPB, o interesse deles em ajudar a gente, tem uma preguiça ali e tal, e aí a gente começou a bolar um plano para fazer um ciclo de palestras para esse pessoal, e aí a gente conseguiu fazer isso, fazer palestras ensinando sobre as preguiças, qual a importância delas ali naquele local, a importância de saber como manejar, né? Quando manejar, porque tinha muito essa questão de, tem uma preguiça ali, tem que pegar, ela tá na grade, e agora? E aí a gente ia lá, ensinava e tal. E começou assim, né? O Instagram. E aí, depois eu saí da UFPB em 2019, fiz o TCC, saí. Meu TCC foi um livro, a produção de um livro paradidático sobre preguiças. Não publiquei ainda esse livro, mas pretendo. E aí, depois eu voltei para a UFPB para fazer o mestrado. E aí eu pensei em usar o Instagram como um meio de educação ambiental, né? De colocar as postagens lá, como o Instagram estava parado, né? Aí eu recuperei a senha e aí, junto com o professor, né? Que não é nem o meu co-orientador, nem a minha orientadora, é o professor lá da Comissão de Gestão Ambiental mesmo, o professor Tarcísio Cordeiro. Ele me ajudou a fazer o projeto, né? De extensão. A gente submeteu o projeto de extensão, ele foi aprovado com uma bolsa, e aí a gente conseguiu 2 estagiários interessados no projeto, né? Era o Wesley e Bia. E aí, né, Bia pode falar melhor agora sobre como foi o desenrolar do projeto. Eu entrei ano passado, em 2021, né? E revezava nas semanas entre eu e outro estagiário para fazer as postagens. Uma semana era eu e na outra era ele.
Eu me inscrevi porque é muito fácil de se ver preguiças na UFPB. Qualquer aluno, seja da biologia ou não, já viu. E enfim, eu tenho esse interesse pelas preguiças. E na época a gente ainda estava em aula remota. Aí eu queria fazer alguma coisa, vi o projeto e me inscrevi. É muito legal aprender um pouco mais sobre esses bichos e poder transmitir o conhecimento para as outras pessoas. Porque, no geral, as pessoas têm aquela imagem da preguiça como um bichinho fofinho, só que na verdade é um risco, porque elas não deixam de ser um animal silvestre, que pode se sentir ameaçado e pode acontecer acidentes. E algumas pessoas querem ajudar, mas com desinformação acabam atrapalhando. Vocês falaram dessa questão do... A Bia comentou agora, né, do pessoal ter essa visão do bicho preguiça fofinho e tal, mas ainda tem o risco de ser um animal silvestre, né? Então, assim, qual que é o risco, assim? Tipo, o bicho, ele tem alguma... Claro que ele tem aquelas garras e tal, assim, existe o risco de uma pessoa se machucar, se for tentar manejar ele, se for tentar pegar. A gente vê muito, né, na internet, vídeo de pessoas, às vezes a preguiça tentando atravessar uma estrada ali, por exemplo, e a pessoa pega o bicho e coloca numa árvore, né? E é comum, assim, uma pessoa se machucar, na preguiça tentar se defender? Bom, comum eu acho que não é, mas já teve caso já da pessoa pegar a preguiça e no caso dessa pessoa, a preguiça tava com um filhote na barriga, o filhote tava pendurado na barriga dela, agarrado na barriga dela, e aí o próprio filhote foi defender a mãe, não sei, foi se defender, pegou as garrinhas e trau, cravou no braço do cara. E aí o cara veio me perguntar o que é que eu faço. E agora eu disse, vai ter que tomar a antitetânica e a antirrábica, né? Que é o correto a se fazer. É um animal silvestre, a gente não tem controle de quais zoonoses ele pode transmitir, né? É uma coisa bem pouco estudada mesmo também. E então foi essa a orientação que eu dei para ele na época. E ele fez, né? Fez o esquema da antirrábica e da antitetânica. Todo cuidado é pouco, né? O que eu já vi acontecer foi uma dessas situações de ter uma preguiça na grade externa da universidade, que provavelmente estava tentando se deslocar entre os fragmentos de mata que existem, né? E quando eu cheguei, tinha um pessoal tentando ajudar, só que a preguiça estava muito estressada, estava bufando, estava na posição de ataque. E aí um segurança botou a mão nela, acho que querendo fazer carinho, sei lá. E na mesma hora que ele tocou nela, ela atacou. A sorte foi que ele conseguiu tirar a mão na hora e não se machucou, mas poderia ter causado um acidente, né? Ele poderia ter se machucado. As pessoas dizem de que elas são fofinhas, bonitinhas, estão sempre sorrindo, estão de boa sempre, né? Tem o deboísmo que foi disseminado aí, mas elas são... Quando tem que ser agressivas, elas são agressivas, né? Quando elas têm que se defender, elas vão se defender. Elas não entendem que a gente tá tentando ajudar ela, tentando tirar ela para ajudar, né? Elas vão tentar... e a posição que ela tá com a garra levantada, né? Com o braço aberto, assim, é a posição justamente de defesa dela, né? De que ela vai desferir a agarrada na pessoa a qualquer momento. E ela é rápida, quando ela precisa se defender, ela é bem rápida. Pois é isso que eu ia comentar. O pessoal tem essa visão, como você disse, né? De que ela é fofinha, tem aquela cara que parece que está sorrindo. E além disso, ainda, né, a percepção é que é um bicho devagar, super lento e tal, mas se precisar, ela consegue ter um pouco mais de agilidade ali, né? E aí, além disso, ainda tem essa que a Marília falou da posição, assim, da postura ali de defesa, né? De esticar os braços. Às vezes o pessoal acha que a preguiça está pedindo um abraço, né? Tá achando que é a nossa preguiça de domingo, querendo um abraço. Estão achando que ela quer abraçar. Já ouvi muito. Ela quer me abraçar. A galera confunde com pet, né? Não é bem por aí, né? Bom, outro tópico que a gente tem aqui é referente à diversidade de espécies. Aliás, eu queria já emendar outro tópico nesse, colocar um subtópico aqui,
falar sobre a distribuição delas. Acho que elas ocorrem mais pro Nordeste, pro Norte, né, no Brasil, e acho que América Central também, se eu não me engano. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. Mas queria saber sobre isso, a questão da diversidade, né, se existe um número grande de espécies, quantas espécies que existem, e a distribuição delas, como é que se dá. Isso, existem 6 espécies de preguiças viventes, né? 4 são da família Bradypodidae, que são as preguiças de 3 dedos, e 2 da família Megalonychidae, que são as preguiças de 2 dedos. Quanto à distribuição, elas ocorrem a todas, né? O total de preguiças existentes, elas ocorrem da América Central até a América do Sul, nas florestas neotropicais, né? Elas ocorrem no Brasil, no Norte, no Nordeste e no Sudeste também. No Rio de Janeiro tem preguiça também. Em São Paulo também ocorre preguiça. E quanto às espécies, né, são 4 da família Bradypodidae, que é a preguiça de garganta marrom, ou preguiça comum, que é a Bradipus variegatus, que é a que ocorre aqui em João Pessoa, na Paraíba. Tem a preguiça de bentinho, que é a Bradipus tridactylus. Tem a preguiça de coleira, que é a Bradipus torquatus. E essa preguiça, em específico, o status de conservação dela no IUCN é em perigo, né? E a preguiça anã, que é a Bradipus pygmaeus, ela ocorre no Panamá apenas e ela também encontra-se criticamente em perigo. As outras 2, elas estão como pouco preocupante. E a Megalonychidae, que são as preguiças de 2 dedos, tem a preguiça real, que é a Colepus hoffmanni, que também está com o risco pouco preocupante, e a preguiça de 2 dedos, que é a Colepus didactylus, que também está no risco pouco preocupante. Elas ocorrem também no Brasil, fora a preguiça, a Bradipus pygmaeus, né, que ocorre apenas no Panamá, o restante ocorre também no Brasil, todas as outras. Mas eu queria falar sobre esse estado de conservação, né, do IUCN, que para a maioria das preguiças é pouco preocupante, porém, a gente diz que é pouco preocupante, mas levando em consideração a ampla distribuição geográfica delas, né? Se a gente for levar em consideração uma população de preguiças que ocorre em tal canto e esse lugar está ameaçado pela, sei lá, urbanização no seu entorno. Então, a gente tem que considerar que essas preguiças que estão ali, essa população que está ali, ela está também em perigo, né? A gente deve pensar o estado de conservação também para as populações, a nível de população, né? Eles levam para o nível de distribuição geográfica de todas as populações. Mas eu acho importante também a gente pensar em considerar essa questão populacional, né? Porque as extinções ocorrem através das extinções locais, né? Vai ocorrendo uma extinção local aqui, uma extinção local ali, e de repente o bicho sumiu. Realmente, isso é uma colocação muito importante da Marília, que eu acho que foi um ponto bem interessante que ela levantou, a questão das extinções locais que, né, acaba prejudicando o grupo como um todo, uma visão mais global depois. Bom, então, né, como a gente viu que a Marília comentou dessa questão das extinções locais serem bem importantes, né, no âmbito da gente falar do status da espécie de uma maneira global, né, diante de tudo isso que as meninas estão trazendo pra gente. Meninas, quais seriam, então, as principais ameaças atualmente aí para os bichos preguiça? Fora, né, o que você já comentou. Então, a parte da urbanização, dos distúrbios antropogênicos, é o principal risco para as preguiças. E trazendo para a realidade da gente, dos fragmentos de mata atlântica de João Pessoa, e principalmente dentro da UFPB, tem a questão de animais domésticos abandonados. E já teve caso de cães que atacaram as preguiças. O deslocamento das preguiças acaba sendo um risco também, porque os fragmentos de mata são separados por vias urbanas, avenidas que passam carros, passam pessoas, e também tem a fiação elétrica. E aí, quando elas tentam atravessar entre esses fragmentos, ou elas vão pelo chão e aí correm o risco de serem atropeladas, ou elas passam pelos fios.
e aí podem ser eletrocutadas. E aí a eletrocução acaba sendo algo relativamente comum. Não acontece sempre, mas já houveram casos. E recentemente mesmo aconteceu. Faltou energia na universidade e depois eu vi o pessoal comentando que uma preguiça tinha sido eletrocutada. Olha só que perigo, né? Quando a gente não lida com o bicho, não tem essa convivência, esse estudo assim próximo, né? A gente nem imagina tudo que envolve, né? Os perigos que o bicho passa e tal, e essas ameaças, né? Acho que é importante a gente compartilhar mesmo esses conhecimentos, esses saberes para divulgar cada vez mais e, quem sabe assim, diminuir alguns dos riscos para os animais em geral, né? Eu lembrei de outra coisa que é válido mencionar, que é a questão do tráfico. Qualquer animal silvestre Verdade, está hein? sujeito a esse risco. E não é diferente com as preguiças, e principalmente pela visão que as pessoas têm delas, que eu comentei. De ver como um animal fofo, de pensar que ela está tentando abraçar. O tráfico, elas não estão livres desse risco também. Realmente é outro ponto. E a gente pode ver que o homem ele está influenciando em todos esses pontos, né, que as meninas levantaram pra gente. Questão de atropelamento, os cães que podem também serem ameaças, tráfico, enfim, são. E também a gente pode até estender para a questão do desmatamento mesmo, né? Que as meninas até comentaram a questão de delas lá na região onde elas vivem estarem em fragmentos e como elas são herbívoras, né? Dependem ali da flora para se alimentar. Isso também é uma ameaça, né? A questão do desmatamento, como sempre. É mais uma coisa aí para conta que a gente tem que lembrar também, que pode ser que elas não tenham alimento para sobrevivência. Eu não sei como é a questão, acho que a gente vai falar no próximo tópico, né? Questão dos hábitos, se a alimentação é muito específica ou não. E acho que quanto mais específica for a alimentação, mais complicado é, né, a permanência do animal no habitat. E entra mais uma para conta aí de ameaças. Elas, nesses ambientes assim mais perturbados, né, elas não têm os predadores naturais, que seriam os carnívoros, né, como os grandes felinos, por exemplo, que são na natureza são nos ambientes mais preservados, né, são os predadores naturais das preguiças. Tem a questão também das arpias, de corujas também, predando filhotes de preguiça, mas o ser humano, no caso, é realmente, sem dúvida, o maior predador. Com a questão do desmatamento, da expansão da urbanização, da agricultura, né? Tudo isso faz com que cada vez mais os ecossistemas se fragmentem, né? E as preguiças, que são animais que já têm essa dificuldade de locomoção no solo, né? Ela tem toda a desenvoltura dela na árvore. Ela tem todos os músculos adaptados para isso, né? Mas no chão elas são mais esquisitinhas, tentando se rastejar, né? De quatro. E além disso, ter que lidar com a fragmentação, né? A preocupação de chegar do outro lado. Será que vai chegar viva? Será que vai ter um carro que vai atropelar? Será que vai ter uma pessoa que vai pegar e vai levar para outro canto completamente diferente? Ou até levar para o tráfico, né? Pois é, muitos problemas, muitos riscos. Mas, bom, aí vocês comentaram também um pouco, né, referente a Susan falou, né, dos hábitos e tal. E acho que seria legal a gente pontuar um pouquinho sobre essas questões, né? O próximo tópico é bem de curiosidades, assim, né? Mas acho que é bom a gente ir por partes, né? Vamos um subtópico por vez. Sobre a alimentação delas, como a Susan falou, comentou um pouquinho agora, é bem restrito, tem uma variedade, assim, na alimentação delas, ou é uma coisa mais restrita mesmo? Bom, elas têm um hábito alimentar, as do gênero Brápicos, né? Elas têm o hábito alimentar estritamente folívoro, algumas espécies, outras espécies fora variegatos, né? Outras, elas se alimentam de flores também, mas elas são folívoras. Quanto à variedade, né? Existe um estudo que foi feito que relaciona a presença de preguiças em florestas com a presença de árvores pioneiras, né? De espécies pioneiras de vegetais, como, por exemplo,
a que é conhecida como a árvore da preguiça, né, que é a embaúba, que as pessoas têm mais facilidade de ver a preguiça nessa árvore porque ela tem os galhos bem abertos, né? As folhas elas são mais concentradas na parte apical do galho, mas elas não têm uma copa fechada, né? E aí é mais fácil de ver as preguiças. Não necessariamente é a preferência alimentar delas, mas tem esse estudo, né, que correlacionou a presença de preguiças em florestas com a presença dessas espécies pioneiras, né, de vegetais. Vocês estavam falando agora, a Marília estava comentando, né, do bicho preguiça se deslocar no solo com menos destreza, né, do que no ambiente arborícola. Daí eu me lembro daqueles documentários onde mostra as preguiças descendo assim no chão para fazer as necessidades. Elas defecam no chão. E isso me intriga, porque assim, a questão dela estar no solo deixa ela bem mais vulnerável, né? Como vocês mesmos falaram, ela está mais adaptada ao ambiente arborícola. Então, por que elas descem nesse momento para o solo? Que pode ser um momento de perigo para encontro de predadores. Por que elas não fazem o cocô lá em cima? Elas têm que descer. Bom, tem uma praça aqui na Paraíba, lá em Rio Tinto, que o nome da praça é João Pessoa, que é o nome da cidade aqui. E tem umas preguiças foram introduzidas nessa praça. Elas vivem lá nessa praça, a praça é longe da área florestal, e elas vivem lá. E elas tiveram a sua vida tão invadida pelo ser humano que elas não descem mais para defecar. Elas se penduram para defecar. Porque toda vez que elas desciam para defecar, alguma pessoa via e eita, bichinha, tá aqui, vou pegar ela, vou botar lá em cima na árvore. Aí pegava ela e botava lá em cima. Aí de tanto isso acontecer, das pessoas irem interferir nesse momento que elas desciam para fazer suas necessidades, elas pararam de fazer isso. E agora elas se penduram e fazem penduradas para não ter esse momento invadido, porque elas demoram para descer, né? Querendo ou não, o tempo que elas gastam ali descendo é uma energia que elas gastam também, e elas são um animal que são adaptadas para poupar a energia, né? Elas estão sempre poupando energia. Certo. Mas elas fazem isso, elas descem no ambiente natural, elas descem a cada semana para fazer as necessidades no solo. É uma característica mesmo delas. Um hábito, né? É um hábito mesmo delas, assim, de descer, elas dão uma cavadinha assim no solo, fazem cocô e sobem. Interessante. Essa foi uma dúvida que eu também tive. Justamente pelo que foi comentado, que é um momento tão vulnerável, de risco de predação. E aí eu estava conversando com uma colega do curso e ela sugeriu a hipótese de ser um resquício evolutivo, de quando as preguiças eram terrestres, que da época que elas eram, da existência das preguiças gigantes e tal, que elas não eram arborícolas como as de hoje, elas eram terrestres. Mas eu não sei até que ponto isso é verdade. Não cheguei a pesquisar a fundo para saber, mas fica aí uma ideia, uma hipótese, uma teoria. Interessante. Tem algumas características assim de comportamento que não tem uma explicação para isso acontecer, né? E que a gente atribui a essa memória, né? Memória do passado aí, de que elas faziam no chão, né? Eram preguiças terrícolas, não eram arborícolas, elas eram gigantes e terrícolas, né? E aí elas se alimentavam de folha e de frutos também, né? Se alimentavam de frutos com sementes grandes, né? Tanto que hoje em dia a gente acho que tem poucos frutos com sementes grandes assim, porque não tem um animal que consiga dispersar essa semente, né? As sementes são menores hoje em dia. Sim. Olha, eu achei bem interessante essa questão que a Bia comentou, né? Essa hipótese, né, do resquício, né, do comportamento mais ancestral, né,
e que a Marília também complementou, dizendo que eram animais que não eram arborícolas, achei bem interessante, uma hipótese legal. E ainda falando sobre os hábitos, né, delas, a gente pode entrar no tema da reprodução. Inclusive tem uma pergunta, né, que uma seguidora nossa enviou, perguntando sobre como é a gestação das preguiças. E aí acho que nisso a gente poderia falar tanto com a reprodução quanto, não sei se vocês souberem informar, falar pra gente o tempo da gestação, se tem um número de filhotes, se é um só, se é mais e tal. E a seguidora que enviou essa pergunta foi a Juju Diniz 2, que no caso é minha esposa. Oi, Jojo. O período gestacional das preguiças, pelo menos sobre o gênero Bradypus, dura cerca de 6 meses. E o cuidado parental, que existe nesse grupo, dura uns 5 meses. E pode até durar mais, dependendo do indivíduo. E aí, quando a gente considera o tempo de gestação e o tempo de cuidado parental, só ocorre o nascimento de uma preguiça por ano. Existem alguns registros de preguiças com 2 filhotes ao mesmo tempo, mas a maioria dos casos é uma preguiça por gestação. Poxa, né? É triste essa questão, né? As meninas já trouxeram pra gente questão de vários tipos de ameaça, e o animal ainda demora para se reproduzir, né? Toda essa parte da reprodução é uma coisa demorada, a fertilidade dos bichos também demora um pouco, né? A vida adulta demora aí para chegar. Então é mais uma das dificuldades que a preguiça enfrenta, né? E se a gente for ver, até que a gestação dela é rapidinha, né? Mas falando nessa questão de rapidez, eu acho que tem uma pergunta que todo mundo sempre se pergunta quando vê o bicho preguiça, inclusive eu, e aposto que você que está ouvindo também. Agora, meninas, por que elas são lentas? Essa é a pergunta, né? Todo mundo quer saber por que elas são tão lentas. Elas são mais lentas do que as tartarugas, inclusive. Olha só! Bom, as preguiças, elas têm essa alimentação folívora, né? Que é uma alimentação pobre, né? Assim, pouco energética, não é pobre. Pouco energética, pouco calórica, né? E elas têm um estômago que ocupa 1/3 do seu corpo. E o estômago delas é semelhante ao de um ruminante. Ele possui 4 cavidades. Tem câmaras para fazer a fermentação, né, do alimento e tal. E ele deve estar sempre cheio de folhas, né? Porque esse alimento é um alimento pouco calórico, né? Então elas estão sempre comendo. Ao contrário do que as pessoas pensam, as preguiças não dormem tanto assim, elas dormem cerca de 10 horas por dia. E esse fato, né? Esse é um dos fatos que leva ela a ter essa lentidão, né? Ela tem esse metabolismo lento e, além disso, ela tem a termorregulação que, para a maioria dos mamíferos, né? A termorregulação despende muita energia, né, para acontecer. Então, as preguiças, elas não têm a termorregulação perfeita, elas são homeotérmicas imperfeitas e elas completam a termorregulação delas como os animais de sangue frio, né? Levando o sol. Elas vão para as copas das árvores e ficam lá no sol, até a temperatura ficar bem aquecida no corpo delas, e aí elas voltam para debaixo das folhas. E é dessa forma que elas vão tentando fazer o corpo delas, né, ficar com um metabolismo ok. Por isso que as preguiças, né, são animais que só conseguem viver nos trópicos, né? São animais neotropicais, eles vivem em florestas neotropicais e só são capazes de viver em ambientes que permitam que eles consigam termorregular. Elas não são lentas, né? Nem preguiçosas, elas estão apenas poupando a energia delas. Pois é, e era bem nesse ponto que eu queria pegar agora. Eu gosto bastante de aranhas, né? São os animais que eu mais estudei, assim, que eu mais pesquiso, né? E dentre as aranhas tem, né, as divisões
por comportamento, eles dividem em 2 grupos de aranhas, que são as aranhas errantes e as aranhas sedentárias, né? As sedentárias são aquelas que constroem as teias e tal, e ficam lá aguardando uma presa bater ali. Pessoalmente, é uma pergunta meio boba, tá? Uma pergunta de opinião, assim, e tal. Mas, pessoalmente, eu acho uma puta sacanagem chamar essas aranhas de sedentária, porque dá um trabalho do cão criar uma teia daquela, né? Então, a pergunta era justamente sobre isso. Em relação ao nome bicho preguiça. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham legal? Você acha que é isso aí mesmo? O bicho é preguiçoso? É muito injusto. E é um nome que foi dado assim na época da colonização, sabe? Os europeus vieram para cá e começaram a estudar, né, a fauna e a flora brasileira, e o bicho preguiça foi um dos bichos que eles viam e diziam que era um bicho muito estranho e que andava devagar e que não conseguia andar no chão, só nas árvores, sabe? E tinha cara de bebê. Eles falavam essas coisas. Tem umas coisas escritas que quando eu estava escrevendo o livro, né, eu estava estudando sobre isso e tem vários desenhos, assim, muito feios de preguiça que eles fizeram. E é muito injusto elas serem chamadas de preguiçosas. É porque eles não tinham estudado ainda a fisiologia do bicho. Sim. Foram levados pelas aparências. Pois é. Eu imagino que realmente deve ter sido um choque, né, para aquele povo que nunca tinha tido contato com a fauna daqui, né, de se deparar com um bicho tão diferente, né? Porque, claro, tem alguns animais que são semelhantes e tal, tem as diferenças, né, por conta da diversidade geográfica e tal, mas alguns animais são muito peculiares, né, bem diferentes, e deve ter sido um choque, mas realmente se deixaram levar por essas primeiras impressões, né? E aí taxaram o bicho com essa fama aí, né? Coitados, né? Mas, ó, o Flávio comentou do Zootopia no começo. No final, ele não vai super rapidão num carro conversível lá, mó rapidão. Tem isso no fim do filme, não tem? Eu não lembro, eu preciso ver de novo esse filme. Eu tenho que ver de novo também. Eu só lembro da parte que a preguiça tá escrevendo um documento, assim, a pessoa falando com ela e ela tá. Então, aí, se eu não me engano, no final do filme aparece lá ele num carrão conversível, ó, você nem vê, ele foi embora. Quer dizer, ó, tá. No final eles desmistificaram. Mas é engraçado essas coisas, né? Como essas primeiras impressões, né? Geram essas. É como aquele demônio da Tasmânia, né? Que o pessoal chama de demônio. Os colonizadores lá da ilha chamaram de demônio, sendo que o bicho é mó cegadão, de demônio não tem nada. E ainda auxilia, né? É muito importante para o ecossistema, coitado do bicho, né? E isso gerou uma má impressão que tem gente que mata o bicho por conta disso, né? Ainda bem que das preguiças não é algo tão sério a esse ponto, mas é o mesmo sentido, é um nome comum que foi dado ali e acaba prejudicando o bicho. É complicado mesmo. Sem dúvida. E aí a cultura acaba pegando muito forte, né, nisso. A gente tem vários episódios que a gente menciona sobre isso, né, a gente comenta alguma coisa sobre isso. É verdade. Essa questão de batizar um bicho com um demônio, né? Demônio da Tasmânia e tal. Louco, né? Imagina um pessoal mais fanático, assim, com certeza deve matar o bicho por crenças e tal, alguma coisa assim, né? Tem várias coisas mencionando isso, Flávio, vários artigos mencionando a questão do declínio populacional. Pois É a é. mesma coisa aqueles insetos, né? Aquelas mariposa bruxa. Aham. Eu acabo lembrando quando a gente fala. Também me veio à cabeça a Suindara, que a Juliana comentou no episódio sobre corujas, né? Verdade. Que existe muita lenda em cima, né? Dela, e o pessoal chama de rasga-mortalha, né? E diz que só o nome já causa arrepio em muita gente, assim. É um bicho que não vai atacar a gente, assim, né? Ele é cercado de lendas e folclores, né? Infelizmente, às vezes isso acaba sendo negativo para os bichos, né? Mas, voltando, né, às preguiças,
A Susan falou, né, sobre essa questão do demônio da Tasmânia ter até a sua importância e tal. Eu acho que seria legal a gente comentar sobre isso também, né, sobre a questão da importância ecológica do bicho preguiça, né. Ele tem seu papel também, né, o Marília e Bia. As preguiças, elas têm a importância ecológica delas, né? Ele é um animal, a preguiça é um animal folívora, né? E acaba que, por ser folívora, as suas fezes são depositadas no solo da floresta e devolvem, né? O nutriente que elas pegaram das folhas, elas devolvem para o solo da floresta, fazendo essa ciclagem de nutrientes, né? Importante para manter a floresta em pé. Ativa, porque uma floresta vazia, né? Não faz sentido. É uma floresta que morreu, né? Uma floresta vazia. Então, é muito importante que haja esses animais, né? Inclusive, por ser um animal de médio porte, ele tem uma área de vida maior também, né? Então, onde tem uma preguiça, significa que a área é interessante, né? Também para outros animais da fauna silvestre. É um animal que pode ser usado como animal bandeira, inclusive, né? Já que ele é tão carismático, as pessoas, pelo menos lá na universidade, né, que a gente estuda, eu e Bia, na UFPB, o pessoal sempre querendo ajudar as preguiças, sempre querendo fazer algo por elas, querendo saber o que é que elas estão fazendo, por que é que elas estão fazendo isso, sabe? Então é um animal que pode ser usado como bandeira, né, para a conservação não só da floresta, como das outras espécies. Lá na UFPB ocorre bastante tamanduá-mirim, por exemplo. É um animal que de vez em quando aparece, a gente não consegue muito ver, eles são ligeiros, né? Diferente das preguiças, eles são rapidinhos, no instante desaparecem, mas é um animal que a gente viu, que viu inclusive com filhote na época da pandemia, andando assim pela faculdade, e, é um animal que não está ameaçado, né, por conta da ampla distribuição também, assim como as preguiças bradipus variegatus, mas é um animal que localmente, né, com esse desmatamento que vai ocorrendo aos poucos, né, fragmentando as matas, e a Mata Atlântica, né, inclusive é uma mata que é um dos 25 hotspots mundiais para a conservação. É uma área que ocorrem muitas espécies endêmicas, né? Não só da fauna, mas da flora também. E é uma área de importante conservação, né? Então, as preguiças, elas são bem importantes aí para a manutenção da fauna e da flora. Sem dúvida. E eu acho que com essa fala da Marília, a gente podia até pegar um gancho para um próximo tópico do nosso roteirinho, né? Que seria a questão das interações entre os animais, né? Que a Marília até comentou um pouquinho agora. Então, existem centenas, né, de relações entre diferentes espécies na natureza, e com as preguiças não é diferente, né? Agora, então, Marília, você podia contar, Marília e Bia, vocês podiam contar pra gente, por favor, um pouquinho mais a respeito sobre essa fauna associada às preguiças. Aí, meninas, eu falo na questão daquele lance das algas, das mariposas, né? Que eu acho incrível, incrível. Assim. Isso é muito interessante. Pois as preguiças, elas podem ser consideradas, né, como um ecossistema ambulante. As preguiças têm no seu organismo diversos organismos, né, associados à sua pelagem, como besouros, carrapatos, né, mariposas, fungos, algas, e todos esses organismos habitam a pelagem das preguiças, né, e até hoje não se sabe se esses organismos, né, beneficiam as preguiças, como é o caso das algas, né? É muito curioso essa questão. As preguiças são um dos poucos mamíferos que tem o pelo com pequenos cortes, sabe? Pequenas rachaduras, assim, bem, bem pequenos mesmo. Acho que só é possível ver na lupa esses cortes que tem na pelagem. E aí tem algas verdes que vivem dentro do pelo delas, sabe? E já foi estudada a questão da densidade de fungos e da densidade de algas, e
uma depende da outra, sabe? Quanto mais alga tem, mais fungo tem. Quanto mais fungo tem, mais alga tem. Então é uma coisa bem, é uma relação bem estabelecida assim entre esses fungos detritívoros e entre as algas. E tem a questão das mariposas também, né? As preguiças têm uma espécie de mariposa. Eu não me lembro o nome da mariposa agora. Eu sei que as algas são do gênero Trichophilus e as mariposas, não me lembro. Enfim. Mas elas têm essas mariposas, né, que vivem fazem parte do seu ciclo de vida no pelo da preguiça. Quando a preguiça vai defecar, que desce para defecar, a mariposa põe seus ovos no cocô da preguiça e sobe de volta no pelo da preguiça. E aí, quando os ovos que a mariposa depositou eclodem, né, as larvas, quando estão maduras, né, elas, quando estão com a asinha já, elas sobem e vão habitar o pelo da preguiça. Então, elas vivem ali uma parte da sua vida no cocô da preguiça, né? E outra parte da sua vida elas sobem e vão habitar o pelo da preguiça. Então, é outra relação também que é bem, assim, bem estreita. Essa mariposa, ela só foi descrita no pelo da preguiça, não foi encontrada em nenhum outro lugar. Assim como a espécie de alga também, né? Então, é algo também, curiosidades aí a serem estudadas, né? Pessoas que gostam das preguiças, vamos estudar. As preguiças têm muitas curiosidades, assim, muitas características só delas. Nossa, eu achei esse o tópico mais interessante de toda a conversa aqui que a gente fez, essas anotações que a gente fez aqui. É muito interessante a gente pensar em toda essa, como você comentou, todo esse ecossistema que é o indivíduo, né, de bicho preguiça ali, né, fungo, alga, diversos grupos de insetos associados exclusivamente ao bicho, né, ao bicho preguiça, né, como essa mariposa, e aí tem a dependência, essa relação, inclusive com as fezes, né, dos animais. Eu achei fantástico isso, né? E não são parasitas, né? Não sei se assim se existem, né, alguns parasitas associados às preguiças, mas todos esses, como você comentou, tem toda essa fauna associada e vive de forma em harmonia com o bicho, né? É fantástico isso, achei incrível. Inclusive, Flávio, eu estava até dando uma olhada no trabalho que eles mencionam que a questão das algas até dá aquele aspecto esverdeado, pode dar aquele aspecto esverdeadinho assim no pelo da preguiça, né? Que ajudaria aí como Sim. camuflagem no ambiente. Então é benéfico, né? Isso. E tem uma pesquisadora que trabalha com preguiças, Rebecca Cliff, se eu não me engano. E ela falou que observando, né, ela vê preguiças se lambendo. Então, não foi descoberto ainda se elas conseguem se alimentar também dessas algas. Essas algas podem também proteger as preguiças contra os raios solares também, já que elas ficam expostas ao sol. São várias hipóteses, assim, sabe? De possibilidades. E também tem uma questão que algumas pessoas podem dizer, mas ela é muito paradona, por isso que os bichos chegam e vão morar nela. Mas não é essa questão, porque são espécies específicas que vivem ali. Então existe uma coevolução, né? Não é ao acaso que os bichos sobem ali nos pelos dela, não é ao acaso, né? Aham. Não, muito legal, muito interessante mesmo. A Marília trouxe, né, acho que tô com o Flávio, um dos tópicos mais interessantes da nossa conversa. Eu acho muito fantástico falar sobre essas interações. E essa interação, né, que a Marília acabou de comentar, das preguiças com outros animais, me fez lembrar daquela interação que existe entre a arpia, né, aquela nossa ave imponente, e as abelhas sem ferrão nativas, que eu acho que é bem interessante e a gente poderia comentar aqui, né? Para quem ainda não ouviu falar dessa interação ainda, saiu uma nota científica em 2004 relatando que um criadouro, né, na Alemanha, mantinha várias arpias em cativeiro e essas aves começaram a apresentar um problema de saúde. As aves tinham muita dificuldade de respirar pelas narinas. E aí elas foram enviadas de volta
o Brasil, né? E no cativeiro aqui, observou-se que elas começaram a respirar melhor, né? Automaticamente, sem nenhuma ação. E foi aí que o pessoal começou a observar a presença de uma espécie de abelha sem ferrão, que ela entrava dentro do nariz, lá das narinas das aves. E essas abelhas, elas limpavam as narinas das arpias, o que era benéfico para os dois organismos. Incrível, né, Marília? Ai, demais. Incrível. Aí as aves começaram a respirar normalmente, né? Porque tinha retirado toda aquela secreção. E as abelhas aproveitavam essa secreção para a construção de ninhos e até como fonte de proteína mesmo, assim, para elas, né? E como lá na Alemanha essas abelhas nativas daqui do Brasil não existiam, então não havia essa interação. Isso prejudicava a ave a ponto de que lá na Alemanha ela não conseguia nem sequer se reproduzir, né? Eram muitas dificuldades até para a sobrevivência das arpias lá, enquanto aqui no Brasil, quando elas voltaram, a reprodução dessas mesmas aves foi até possível. E aí eu queria só chamar um pouco a atenção aqui, como com esses exemplos de interação entre as espécies, que é importante, né, saber que quando a população de um animal diminui muito, ou quando ela deixa de existir localmente, como a Marília já trouxe para a gente lá, não só localmente, mas até numa escala maior, muita coisa muda no ambiente, e tanto que essas interações deixam de existir, né? E várias outras espécies que interagiam com essa outra espécie também são prejudicadas. E também pode até chegar a vir desaparecer também. Então, no caso das preguiças, se a gente pegar o caso, né, que as meninas mencionaram aqui, que elas trouxeram pra gente, se as preguiças forem extintas em uma determinada região, a gente vai ter microalgas desaparecendo e as mariposas desaparecendo, né? E tô falando de duas espécies que são encontradas apenas, né, nas preguiças, mas aí a gente pode estender para os vários outros grupos. Mas então, se a gente considerar só essas duas, aí nessa conta, a preguiça desaparecendo não é só mais uma espécie, já seriam 3, né, que estariam desaparecendo do local. E isso a gente levando em consideração só essas interações que a gente conhece, que as meninas mencionaram, fora outras que a gente ainda nem descobriu, né? Então, como a gente vê como as coisas são interligadas, como existe essa teia de relações, e todas essas interações são importantes, sejam elas grandes ou pequenas dentro da escala do ecossistema, todas elas fazem com que tudo funcione, né? E aí a gente retirando um elo, a gente perde muita coisa. Eu me estendo muito quando eu começo falando essas coisas. Mas era isso, eu achei muito interessante quando as meninas comentaram sobre essas interações, que eu acho que é uma das partes mais interessantes da gente focar, né? Principalmente quando a gente fala de preservação de ambientes e de espécies, né? Porque não é só a espécie, mas todo o conjunto que vive com ela. Ai, sim, é muito poético, né? Eu acho muito bonito a conservação, assim, né? Tudo isso, assim, que a gente fala sobre conservação é muito bonito. Gostaria muito que fosse colocado mais em prática, principalmente no nosso país. Uhum, sem dúvida. Acho que é mais do que necessário, acho que é urgente, né? A gente tentar mudar o rumo das coisas. Uhum. Exatamente. Vocês trouxeram pontos muito importantes aí. Só um exemplo interessante dessa parte de interações que eu descobri recentemente, que existem 4 espécies de morcegos que atuam na polinização de várias espécies de cactáceas na Caatinga. E eu não sei agora o nome das espécies de morcegos, para comentar agora, mas é muito louco quando você para pensar que se você perde uma espécie de morcego, afeta toda a população de outro grupo de seres vivos. E por isso que é importante a conservação de cada espécie como individualmente. E também do grupo, né? Voltando para as preguiças, né? É importante também frisar que elas não se adaptam bem ao cativeiro, né? Elas não têm sucesso assim em cativeiro. Elas morrem quando estão em cativeiro, principalmente os filhotes que são
Será que tem alguma interação, Marília? Eu imagino que seja justamente na questão dos filhotes, né? Seja a questão de que como eles estão num contato tão íntimo assim com a mãe, né? Assim, agarrados mesmo na mãe sempre, a mãe tem o cuidado parental de 6 meses, cerca de 6 meses, assim, com os filhotes. Então, eu acho que pode ser a questão desses organismos mesmo que vivem na mãe e possivelmente passam para o filhote que de alguma forma podem protegê-lo, sabe? E que no cativeiro ele não vai ter isso, né? Interessante, aí uma hipótese realmente parece ser bem válida mesmo, né? Só voltando um pouco sobre a questão de preguiças em cativeiros, que realmente é muito complicado, é muito difícil, elas são muito frágeis e muito suscetíveis a principalmente problemas pulmonares. Eu tive a oportunidade de estagiar no zoológico da minha cidade, de uma pessoa, né? E uma das biólogas de lá, Ingrid, ela faz o cuidado neonatal e acaba que ela tem muito contato com preguiça filhote. E realmente é um trabalho de dedicação total, de precisar se dedicar 100% à preguiça, porque elas têm a questão do cuidado parental, né, como eu falei, e é muito difícil quando a gente pensa na reabilitação para a vida livre, de não deixar o animal se apegar a você. E, enfim, é um trabalho muito delicado que merece muito reconhecimento. E como Marília comentou dessa parte do cativeiro, achei legal mencionar também. Olha só, bacana, bons pontos também você também trouxe, achei importante desse complemento, né, da gente ter essa visão como um todo, assim, dos porquês, né, do bicho não se adaptar e tal, de ter todo esse problema. Marília, em relação aos predadores, quem seriam os principais inimigos naturais das preguiças? Bom, os predadores naturais, né? Eles são os carnívoros no geral, né? E os mais conhecidos, assim, são os felinos mesmo. A onça, né? E tem também relatos, né? Tem, se eu não me engano, são dois short communications que uma é de predação de preguiça por uma arpia e outra é de predação de preguiça por coruja. Eu, pessoalmente, nunca presenciei nenhum, mas também acho que a pessoa tem que estar muito interna na mata, né, para poder presenciar isso. Sim, imagino, né? Tem uma curiosidade sobre isso que a gente não falou e que é interessantíssimo, é que elas são excelentes nadadoras. Apesar de serem arborícolas, elas Olha se dão só, muito bem nadando. é verdade, acho que eu já até vi algum documentário mostrando isso. Realmente é bem interessante, algo também que acaba não passando muito pela cabeça, né, da galera, porque como elas não se dão muito bem no ambiente terrestre, a parte aquática acho que passa menos ainda no imaginário coletivo, né? Pois é. E aí, voltando para as preguiças ancestrais, né? As preguiças terrícolas, que são as gigantes, tem uma espécie de preguiça gigante que era nadadora. Ela vivia, o meio de vida dela era o aquático. Eu não me lembro qual é a espécie, sou péssima com preguiça gigante. Nossa, que bacana, mas é realmente bem interessante isso. É, legal mesmo. Eu nem sabia que preguiça nadava. Ela nada Acho que é melhor a do que ela anda primeira no vez. solo, Susan. Olha só. Ah, que bom. Eu queria tanto ver uma preguiça. Nem só você Ah, nadando. vem aqui na Paraíba ver preguiça. Verdade, né? Porque aqui tá bem feio. Aqui em São Paulo tá feio. Nossa, eu já nem imagino ver uma em ambiente natural aqui no estado de São Paulo, perto de onde a gente mora aqui, não faço nem ideia de onde a gente teria esse privilégio. Pouquíssimo provável. Pois é. Teve um dia desses que uma pessoa de São Paulo marcou a gente numa publicação, marcou o Instagram, né? Numa publicação. Deu uma preguiça, ela tava no chão, assim, atravessando. Eu não sei qual foi a cidade, mas sei que foi em São Paulo. Olha só. Não, e como eu comentei, é um privilégio, né? Se deparar com um bicho desse. Vocês terem aí essa oportunidade de estar sempre, não sei se sempre, mas de estar em contato com os bichos aí, de conseguir estudar esses animais fascinantes, né?
e aprender tanto sobre eles, né? E sobre tudo o que envolve, né? Sobre toda a ecologia que está envolvida com eles, né? Realmente deve ser bastante legal mesmo, né? Ter essas oportunidades, né? Ai, é fantástico. E nem todo mundo dá esse valor, né? É tão acostumado a ver preguiça no dia a dia que fica só, uma preguiça. É, Só mais um. tem gente que não dá valor mesmo. Realmente, quando aquilo começa a se tornar uma coisa cotidiana, acaba não valorizando tanto mesmo, né? Mas eu, como a Susan falou, eu adoraria ver uma pessoalmente em ambiente natural, assim. Seria um grande privilégio pra gente, né? Seria bem legal. E, aliás, falando nisso, em privilégio e tal, a gente já tá na expectativa do livro da Marília aí, quando sair, só Vai avisa a ser gente um aí que vai e-book, ser... eu aviso. Pô, que legal, vai ser um prazer pra gente ajudar na divulgação e, claro, ler também, consumir esse conteúdo seu, né? Obrigada. A Marília falou do livro, eu falei, nossa, vou perguntar. Aí ela não foi ainda, eu falei, Então, eu também já tava quase perguntando como que faz pra adquirir e tal. Eu aviso, eu prometo. Tá bom, vamos ficar aguardando então. Beleza, então, galera, estamos chegando ao fim dessa conversa gostosa demais, super interessante, com muito aprendizado pra gente. É sempre um prazer bater um papo sobre a nossa fauna tão diversa e tão bonita. E agora a gente chega no tradicional quadro Indicações Culturais e eu quero começar com as nossas convidadas. Agora eu vou inverter, vou pedir para a Bia começar com as indicações culturais. De recomendação, eu pensei em um álbum que eu fui pro show recentemente e eu tô escutando muito ultimamente, que é o Gêmeos, da banda Terno Rei. São músicas bem gostosinhas de ouvir, eu tô escutando direto. E outra coisa que eu lembrei, relacionada ao tema, foi de um vídeo que apareceu pra mim no Twitter de uma jaguatirica tentando predar uma preguiça. E é engraçado de ver a interação entre elas. Enfim, acho que se jogar preguiça e jaguatirica no Twitter, dá pra achar o vídeo. Olha só que interessante, fiquei curioso também agora. Bom, a gente procura então esses links aí, a gente tenta deixar na descrição do episódio, né? Esse link específico da jaguatirica, a gente dá uma procurada aí. E do álbum também, que a Bia indicou, vai ficar tudo aí na descrição, é só procurar aí para acessar. Agora eu peço para a Marília fazer a indicação dela. Pode ser mais de uma também, fica à vontade. Eu gostaria de convidar o pessoal para seguir o Instagram, @bichopreguica.ufpb. Eu vou indicar pro pessoal uma série que eu maratonei esse fim de semana. Aproveitei que tô livre do mestrado, né? Aí fui maratonar uma série que é Only Murders in the Building. É muito bom. Olha, essa eu não conheço. Mas vou procurar também. Adoro uma série, assisto bastante. E essa daí é novidade pra mim. Ela começa com um assassinato, né? Num prédio. E aí depois tem 3 pessoas do prédio que são viciadas em podcast de true crime. E aí elas ficam tentando resolver e decidem fazer um podcast. E é muito engraçado. Olha, agora pela descrição da sinopse aí que você deu, eu acho que eu já ouvi falar dessa história assim, mas ainda não assisti. Vou procurar. E você, Susan? Eu queria fazer hoje uma indicação em clima de eleição. Hoje eu vou indicar o site votepormim.com.br, que é uma iniciativa do Fauna News. Eu já indiquei aqui o Fauna News, né, há um tempo atrás. Aliás, eu venho indicando sempre, que é um jornalismo sério que traz as principais ameaças à fauna silvestre. Eles trazem muita informação em relação à caça, atropelamentos, tráfico de animais. E nessa pegada aí eles estão lançando o site Vote por Mim, que é um local onde a gente pode pesquisar as propostas do governo para gestão e conservação da nossa fauna,
Lá tem os planos de governo dos candidatos à presidência e aos governos de cada estado, né? Você pode consultar qual é a proposta deles, tanto para o meio ambiente em si, né? Para a questão do meio ambiente, como também para a questão da fauna silvestre, né? Se você se preocupa com essa questão ambiental e principalmente no momento, né, atual, de mudar o rumo das coisas, acho que chega a ser essencial, assim, para que a gente possa ter um futuro melhor aí pela frente. Considere, então, dar uma boa pesquisada antes de escolher, né, um representante lá no governo. Antes de votar, vamos pesquisar bastante, e o Vote por Mim é um local que pode ajudar nesse sentido. Então, vamos lembrar que os bichos não votam. Então, a gente tem que votar por eles. Então, se você também pensa dessa maneira, que também são vidas e que importam, eu acho que é interessante a gente buscar essas informações. E o Vote por Mim é um site que faz bem esse papel. Então, a minha indicação de hoje, ainda dá tempo, antes da votação, dá uma olhadinha lá no votepormim.com.br antes de escolher o seu representante. É isso. É verdade, esse episódio vai sair um pouquinho antes, né, do primeiro turno das eleições aí, acho que menos de uma semana antes. E acho que foi uma boa indicação mesmo, bom timing da Susan. E lá é legal que eles compilam justamente essa questão do ambiente, sabe? Questão ambiental, principalmente conservação de fauna. O que cada um propõe? Tá lá, todas as propostas. Uhum. Então, tá lá tudo reunidinho, né, as informações. Claro que a gente tem que pensar nas outras questões também, né? Mas especificamente a fauna, acho que é difícil a gente encontrar um local para pesquisar essas informações. Então, ali já tem reunidinho, né, pra gente consultar esse quesito. Achei legal, achei uma super de uma iniciativa do pessoal da Fauna News, muito bom. Concordo com você e acho super importante para quem se importa, quem acompanha aqui nosso trabalho, o trabalho da Biologismo, quem acompanha o trabalho das meninas aí com o projeto dos bichos preguiças e tal, e se importa com essa questão da conservação, a conservação do meio ambiente, né? E acho que é um dos primeiros passos que a gente pode dar para ajudar. É isso, pesquisar candidatos que se importam de verdade com o meio ambiente, não só estão atrás dos votos de quem se importa com o meio ambiente, né? E de pessoas com ações pró-meio ambiente, pró-fauna, pró-flora, né? E causas indígenas também, né? Tem muita coisa pra gente... E, claro, educação e ciência, candidatos que defendem essas pautas, acho que devem agregar mais para a gente aqui, né? Para uma nação como um todo, na verdade, né? Mas, enfim, a minha indicação hoje foge um pouquinho da biologia, não tem a ver com o tema e tal, mas é um livro que eu acabei de ler essa semana e é aquele livro que choca, né? Mas, ao mesmo tempo, gostei dele, É até estranho falar que a gente gosta de uma história dessa, né? Na verdade, você lê a história e você fica com raiva, detesta a história em si, mas acho que é um livro importante para a gente ler, para a gente conhecer. É um livro que virou um filme. Eu já tinha visto o filme alguns anos atrás, mas vi o livro no shopping, comprei. O 12 Anos de Escravidão, do Solomon Northup, né, que conta a história de um homem americano que era livre e foi escravizado, foi sequestrado e tal, e demorou 12 anos para reconquistar a sua liberdade, né? E ali você pode imaginar todas as atrocidades pelas quais ele passou e tal. E é uma leitura que acho que seria bastante interessante para todo mundo, assim, né? Acho que muito importante. Ele tem até um selo na capa que eu concordo, que ele diz que é um livro tão essencial como o Diário de Anne Frank, né? Então, duas atrocidades aí que envolveram a humanidade, e acho que todo mundo deveria ler essas duas histórias. Então, a gente deixa aí também tudo isso na descrição, todas essas indicações.
E para quem tiver interessado, é só dar uma olhada aí na descrição do episódio e acessar o link. Beleza? Show! Então, ficamos por aqui. Antes de dar o nosso tchau, eu quero, é claro, deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado à Marília, à Bia, por toparem bater esse papo com a gente nessa noitinha aqui de segunda-feira. Tivemos alguns contratempos aí, peguei Covid, demorou um pouquinho para sair essa conversa, mas a gente estava com o roteiro guardadinho aqui com muito carinho, muita expectativa, porque a gente queria muito bater esse papo e valeu demais a pena esperar esse tempo necessário para a gente conseguir conciliar com todo mundo aqui. Né? Então eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado para a Bia e para a Marília por estarem dispostas a bater essa conversa com a gente, por bater esse papo com a gente, por compartilhar tanto conhecimento sobre esses animais super interessantes. E antes de passar a palavra para elas, eu passo para a Susan para ela fazer o agradecimento dela também. Opa, claro, né, Flavítio? A gente fica muito, muito feliz e muito satisfeita, né, quando a gente recebe as pessoas que gostam de falar sobre o que fazem, que gostam, né, da questão da fauna, assim como a gente. E com vocês não é diferente, meninas. É um prazerzão estar aqui com vocês. Eu me sinto honrada de estar participando aqui com vocês hoje. E, claro, estendo os meus agradecimentos, né, do Flávio e a todos os integrantes do Biologismo. E nós estamos sempre com as portas abertas para vocês, para o projeto de extensão, para os bichos preguiça. Muito obrigada, meninas. A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui, de estar, né, levando o projeto aí para outras pessoas que não conheciam e agora estão conhecendo. E venham visitar a Paraíba para ver as preguiças aqui na Paraíba, que tem muita preguiça. Aqui tem muita mata. Eu agradeço muito o convite também. Estou me sentindo muito chique de estar participando do podcast. E é isso, venham conhecer a Paraíba, venham ver as preguiças de perto, vocês são muito bem-vindos. Nossa, olha, com um convite desse aí, daqui a pouco a gente vai fazer uma tour no Nordeste, né? Já recebemos um convite para ir para Salvador esses dias, né? Da Juliana, da Minha dos Passarinhos, agora Paraíba. Vamos fazer um tour aí. Eu já tô devendo uma visita para uma amiga minha aí da Paraíba, Vanessa. Podia aproveitar então, né? Ver Vanessa e os bichos preguiça, ver Marília e a Bia. Então, vamos combinar isso aí, Flávio. Vamos marcar, vamos sim. Vamos combinar essa cerveja. Boa, e sim. Aliás, antes de finalizar, eu quero também dar os parabéns para a Marília pelo mestrado recém-concluído, né? Obrigada. Tá de parabéns, acho que seu trabalho a gente percebeu aqui pela sua dedicação, aí, sua paixão, maneira de falar, que com certeza foi com muita competência e muita dedicação aí, conquistado, né? Então tá de parabéns. Obrigada, gente. Eu demorei um tempão, né, pra gente poder fazer a gravação desse podcast, mas saiu. Imagina, o importante é que saiu. Bom, galera, então é isso, a gente fica por aqui. Deixo aqui o nosso muitíssimo obrigado para você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo saem a cada 2 semanas nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado, um forte abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Até, beijos. Tchau, tchau. A Bia acho que tá com o microfone no mudo. Deu uns barulhão aqui. Então, eu acho que tá dando uma interferência aqui, Susan. E eu acho que eu quero cortar essa parte e falar de novo, porque eu tô muito mecânica. Nossa, que perigo, né? A gente nem imagina como é por a gente... Peraí, deixa eu refazer essa parte. Era um gato? E eu escutei um miadinho. Vixe, tá um barulheiro. É no meu a barulheira?
de fato tá, não sei se estão brigando no corredor do prédio aqui, mas tá uma barulheira do caramba aqui. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Susan Cunha e as participações de Marília Paz e Beatriz Gomes. O roteiro é assinado por Flávio Diniz e Susan Cunha e a edição e arte do episódio por Flávio Diniz.